E aí galera, finalmente vamos falar sobre o quinto capítulo de Feiticeira Escarlate de 2023 e já vou dizendo que tem umas surpresas bem legais. Lembrando que temos os outros capítulos aqui no canal e se você ainda não viu, é só dar uma olhada lá. Então, já começa com a Hipólita envolvida naquela armadura improvisada feita do material anti-magia. Ali a guerreira focava em literalmente quebrar o encantamento feito pela Wanda para proteger a cidade. E falando nela, podemos ver a mesma reconstruindo a loja, enquanto comentava sobre a facilidade que é construir aquilo que é material, porque o difícil mesmo é manter a confiança das pessoas quando alguma coisa assim acontece. Outra coisa foi o ombro da bruxinha, que estava ferido, tanto que sua amiga pegou no pé porque ficou preocupada. A Wanda disse que já lutou até contra Thanos e que um ferimento desses podia ser curado em segundos com um feitiço. Mas a Darcy insistiu que podia se encantar à vontade depois de fazer um curativo, ainda mais porque sentia que era culpada pela situação, por isso queria ajudar de alguma forma. Nesse meio tempo ficaram conversando sobre o metal anti-magia, se referindo a ele como uma forma inferior do Mysterium, que é de fato um metal muito poderoso. Aí parecia tudo bem e muito calmo, sendo que do nada Wanda viu Hipólita descendo com um helicóptero e, como não tinha tempo para ser gentil, a atacou fazendo a oponente cair longe. Foi aí que a confusão começou, sendo que a Wanda tentou argumentar para não dar continuidade, e como sua oponente continuou dizendo que ia se vingar pelo que aconteceu com sua irmã, Wanda não teve outra escolha a não ser atacar com uma rajada poderosa que danificou muito o solo. E o sinistro é que a Hipólita, também chamada de Sita, disse que foi um ataque fofo, dando uma noção a mais da resistência que ela tem. Quando Hipólita foi para cima, a feiticeira criou o escudo, espada, uma massa e até uma armadura que deixou bem claro como ela é habilidosa com esse tipo de manipulação de energia. Mas nada disso parecia suficiente, porque tudo foi facilmente quebrado pela combinação da força bruta com o material anti-magia. E o detalhe é que enquanto isso, a guerreira continuava falando que a Darcy tinha que pagar, sendo que a heroína não concordava, e foi aí que se preparou para uma luta mais corpo a corpo, já que é uma vingadora que foi treinada pelo melhor. Bom, a posição parecia referência ao Capitão América e os gêmeos Maximoff foram treinados por ele, então eu acho que é do Steve que ela estava falando. Posso fazer isso o dia todo. A guerreira se assustou como a Wanda foi rápida dando a volta, acertando um soco que arrancou um dente e afirmando que se a oponente queria quebrar correntes, podia começar pelas dela, o que irritou porque ela não queria que falasse das bacantes, admitindo que se perderam no caminho, mas são uma família com séculos de tradição e um código moldado pelo Coven das Mães. Tudo isso numa troca de socos, e mesmo com a Hipólita tendo vantagem física, a bruxinha não desistiu, porque também tem muita técnica e consegue causar danos. Hipólita continuou comentando que ia cumprir a missão e não seria parada por nenhuma feiticeira com fraqueza em minérios encantados. Inclusive, mostrou uma lâmina feita por ela mesma especialmente para Wanda. Ainda reforçou que nem magia podia parar aquilo, e quando tentou acertar para finalizar, vimos a bruxinha desviando, porque não ia aceitar as coisas dessa forma, sendo que sua oponente não tinha dado nenhuma escolha, mas a heroína afirmou que faz o que quer, sendo que mesmo assim foi gravemente ferida. Aí a coisa realmente ficou sinistra, porque ao mesmo tempo que a Wanda foi encurralada, colocou os dedos no queixo da Hipólita, uma parte do corpo que não foi protegida por aquela armadura. A bruxa disse que não fez nada extremo no primeiro encontro, porque queria dar uma chance para as coisas serem diferentes, mas se tivesse que escolher entre a vida das duas e da Darcy, sua oponente não ia gostar da resposta. Continuou que as bacantes não precisam perder mais uma irmã, e que ela podia continuar vivendo pelo seu povo.
Nesse momento, o clima da luta começou a mudar, porque ficou claro que a feiticeira Escarlate podia simplesmente sair curando seus ferimentos e consertando o traje, ignorando praticamente toda a intensidade do que aconteceu ali. Mas ela deixou claro que foi real, para mostrar a Sita que se importava com o que aconteceu. E por isso, também falou que sabia que sua oponente tinha que se vingar pela morte de uma companheira, mas não era o que ela queria. O que quer dizer que as coisas precisam de mudança. Hipólita admitiu que não responde a ninguém, mas essa mudança precisa vir das suas irmãs, porque cada uma decide o que fazer da própria vida. Por fim, decidiu tirar a armadura, porque como disse anteriormente, ela e a feiticeira não são inimigas, e como estava abandonando essa missão, não tinha mais necessidade de usar. Ainda concluiu que se lutarem de novo, com certeza será mais justo começar do zero. Darcy se aproximou perguntando se tinha acabado e se estava salva, sendo que ainda se sentia culpada pelos últimos acontecimentos. Foi confortada pela Wanda, comentando que já se sentiu assim, como se não encontrasse o caminho de volta para a luz, mas juntas iam mudar essa situação. Darcy claramente se emocionou, e o engraçado foi que também disse que não precisava de um momento emocionante, porque o que realmente queria naquele momento era comer alguma coisa, sendo que elas tinham uma cidade para reconstruir, e para reforçar, ainda perguntou se a Wanda tinha salvado a vida dela para depois deixar morrer de fome. O assunto continuou nesse tom meio cômico, com ela afirmando que ia pagar o lanche, então a patroa podia ficar tranquila. A preocupação voltou por um momento porque tinham que estudar aquela pedra para entender o porquê dela ter a capacidade de lidar com a magia. E apesar da Darcy não ser uma bruxa, é uma excelente repórter que mostrou interesse em investigar para resolver o caso. Chegando ao fim, as duas decidiram seguir o caminho para comer alguma coisa, o que também significava a reconstrução da lanchonete. O detalhe é que naquela caverna misteriosa podemos ver dois rapazes bêbados se aproximando e se assustando quando as latinhas começaram a mudar de forma e atacar os dois violentamente, que para não acontecer alguma coisa ainda pior, saíram correndo. Mas quem era? Então era o Magneto, dizendo que talvez seja um lugar assombrado, talvez ele seja um fantasma, questionando como podemos chamar aqueles que se recusam a continuar mortos. E aí temos mais um motivo para ver o próximo capítulo. Mas e aí galera, será que é o verdadeiro Magneto? Será que ele tem as memórias da sua vida passada? Porque como sabemos, o mestre do magnetismo tinha acabado com o backup para não ser ressuscitado novamente. Mas quem sabe usaram magia para isso? Ou seja, são muitas perguntas. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal para não perder os próximos. Lembrando que minhas redes sociais estão na descrição e tô sempre interagindo por lá. Até mais!